bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber o Flávio Cabral, formado em Medicina em 2012. Gente, é o primeiro entrevistado da medicina que eu recebo aqui no nosso Experiências Inspiradoras. Flávio, que honra, que prazer, obrigada pela... Não, eu agradeço o convite, tá? Fico muito feliz por estar representando aqui a Faculdade de Medicina, né? E a universidade que tanto me entregou, então, assim, eu estou aqui com o maior prazer para poder conversar com vocês. Que lindo! Flávio, é uma conversa bem, sabe, bem leve, bem solta. E eu quero que você comece me dizendo como foi seu tempo de faculdade Sim. E por que medicina? Por Perfeito. que ser médico? Engraçado que eu acho que a minha história para poder entrar na Faculdade de Medicina começou aí um pouquinho antes, que foi na decisão. Eu tinha algumas coisas aí que eu gostava. Eu gostava de educação física, de psicologia, gostava também de medicina, pensei até em filosofia. E aí um tio me falou, olha, a medicina, a gente sabia que naquela época, já, na verdade ainda é, né? É um vestibular muito difícil, né? Ele falou assim, a medicina é um campo muito amplo. Eu acho que é o momento de você se esforçar agora, né? E lá você vai ter uma oportunidade muito grande de escolher aquilo que você tem mais afinidade, porque tem muitas especialidades diferentes, né? Então, foi aí que eu decidi. E esse seu tio era Ele é médico? fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. E não tinha nenhum médico na minha família, né? E meus pais, professores, né? Professores da rede pública. A gente tinha uma vida difícil, né? Sabe como é a vida de professor, principalmente da rede pública. Minha mãe chegou a trabalhar 3 turnos, né? Então, a única opção que eu tinha de fazer medicina era se eu fizesse a universidade pública. E para mim parecia ser uma coisa muito distante, né? Eu estudava na escola menor, numa escola católica, e na minha escola faziam 3 anos que ninguém passava em medicina, né? Então, o meu sonho, na verdade, que eu sempre estudei na escola com bolsa porque eu tirava notas boas. O meu sonho era passar na primeira fase do vestibular para poder conseguir estudar nas grandes escolas, que para mim as grandes escolas, Área de Sá, Farias Brito, 7 de setembro, eram as escolas que passavam os alunos de medicina. Então, eu acho que a minha expectativa era essa, e eu fiz o vestibular, na verdade, de uma maneira mais calma, porque quando eu passei na primeira fase, eu decidi assim, eu consegui meu objetivo. Eu vou conseguir estudar de graça numa escola grande. Então eu fui despreocupado de fazer a segunda fase. Então, para mim, passar no vestibular foi uma grande surpresa. Porque, inclusive, falei para meus pais, meus pais iam viajar, eu falei, podem viajar, porque eu não vou passar no vestibular, tenho certeza absoluta. Então vocês podem viajar tranquilos. Então, quando saiu o resultado, meus pais não estavam em casa. A gente não tinha internet, né? Eu fui para casa de uma amiga que tinha internet. E foi lá que eu soube que tinha passado no vestibular. Meus pais não estavam aqui, eu estava sozinho. E aí depois eu consegui avisar para eles. E o meu grande sonho de estar na universidade aqui era que eu pensava assim, não sei se eu entendia que eu ia ser médico, mas eu achava um privilégio grande que eu pensei, nossa, as pessoas que vão estudar do meu lado devem ser muito inteligentes. Então eu pensava assim, meu Deus, vai ser muito legal fazer faculdade do lado dessas pessoas. E assim foi, na universidade ela transformou a minha vida, né, de maneira assim absurda. Agora, uma coisa que você falou aí que me remete ao bem-estar emocional de quem está fazendo hoje Enem, né? Sim, Porque talvez a sua não expectativa isso, eu acho que acalmou demais. acalma demais e leva você ao sucesso, né? Porque às vezes essa meninada entra tão ansiosa Sim, de cumprir a expectativa dos pais, muito sim, mais do que as próprias isso é expectativas, verdade. né? E Com aí, certeza, eu imagino assim, eu lembro que tem colegas que estavam na minha sala que eles fizeram vestibular 8 vezes, né? E tudo que você leva de um ano, né, da expectativa que você tem, de a família estar ali com você, de é muita coisa na cabeça, né, de um jovem assim, da pessoa tão jovem, de estar ali naquele momento, e a pressão eu sei que muitas vezes atrapalha, né?
Às Que no vezes meu caso, a minha não expectativa me ajudou porque eu não me sentia pressionado, né? isso Então eu fui calmo e tranquilo porque eu tinha certeza absoluta de que eu não iria não ia passar, porque passar. não era uma realidade para mim. É, Então foi realmente uma surpresa, né? Inclusive, meu pai tinha feito promessa e tudo, a gente realmente acredita nisso, né? eu também Que acredito. também foi alguma coisa aí divina com a qual eu consegui entrar na Amém. universidade com 17 anos. Por que, né, cirurgia plástica? Como é que Isso. veio isso para você? Então, eu entrei, na verdade, na universidade com uma expectativa muito grande de fazer psiquiatria, porque tinha um com a psicologia que eu gostava. Mas então, a cada semestre que passava, a cada disciplina que eu fazia, assim, me encantava com alguma coisa, né? E a cirurgia plástica também me parecia assim, um pouco assim distante. Mas tinha um projeto de extensão na universidade, que era a Liga de Cirurgia Plástica, né? Que você prestava prova e tudo e começava a ter um contato com essa especialidade, que para mim era uma coisa assim muito distante. E foi entrando nesse projeto de extensão, que era a Liga de Cirurgia Plástica, que eu comecei a acompanhar o serviço de cirurgia plástica do hospital universitário, né? Que foi aí que eu me encantei. E já no terceiro semestre eu decidi que eu queria fazer cirurgia plástica e eu Foi mesmo. consegui, através desse estágio no hospital universitário daqui, eu consegui um estágio no hospital universitário de Salvador, que tinha um serviço de cirurgia plástica ainda maior. E através de Salvador eu consegui uma outra carta que ainda na universidade. Eu consegui conhecer o serviço de cirurgia plástica da USP lá em São Paulo. E aí eu estava totalmente decidido que era isso que eu queria. Que E história aí fui começando a linda. carreira na cirurgia e Você agora estava em que estamos aqui. semestre quando você foi No para aí? terceiro semestre eu comecei o projeto de extensão, Foi né? E aí já mesmo. começou a acender aquela luzinha assim de que eu achava que era isso que eu queria. Eu acho que já para o quinto sexto semestre eu já tinha decidido. E então foi me preparar para esse momento. E aí eu já fui atrás de Salvador, de USP, para poder conseguir conquistar o meu objetivo. E aí, depois do que faz o curso, vocês têm a residência, né? E Isso. a sua residência já foi em cirurgia plástica? Então, a gente, antes de ser cirurgião plástico, tem que fazer um pré-requisito que é fazer cirurgia geral, né? Então, eu Ah, fiz a residência de cirurgia geral também aqui em Fortaleza, né? E então que eu consegui fazer a prova, a gente faz uma nova prova para cirurgia geral e depois faz uma nova prova para cirurgia plástica. Provas também bem difíceis, com grande expectativa, né? Já nessas eu acho que eu já não estava tão calmo. E então foi que eu fui fazer cirurgia plástica, né? E até uma história interessante sobre as conexões que a gente faz na universidade, ah, né? Durante um período que eu já estava na residência de cirurgia plástica, eu consegui um estágio nos Estados Unidos, né? Só que a universidade só me lembrava se eu conseguisse um mês, eu tinha conseguido 2 semanas. Então eu fui pesquisando, mandando e-mail na internet para tudo que era clínica nos Estados Unidos, que eu achava que era legal. Até que um professor me disse: Você não conhece a Monique, que também foi aluna da UFC, também fez faculdade lá comigo? Eu falei: Não conheço. Mas consegui encontrar ela no Instagram e mandei um directzão para ela: Oi, Monique, tudo bem? Eu sou Flávio, fiz o UFC como você, da faculdade de medicina e tudo, e estou procurando um estágio nos Estados Unidos. Será que você podia me ajudar? E aí ela falou: Me manda seu currículo que eu vou tentar alguma coisa para ti aqui, mas não posso te garantir nada, né? Você viria para Boston? Aí eu botei no Google Maps, né? Olhei ali. Aí falei: Nossa, Boston perto de Nova York, acho que deve ser ótimo, então eu vou. Não, com certeza eu vou querer ir. E depois de algumas poucas semanas, ela me mandou um aceite. E aí que eu recebi um e-mail, que o e-mail era da Universidade de Harvard, né? Com um meu aceite para fazer um Deus! estágio lá. E eu fiquei sem acreditar, né? Assim, realmente muito maravilhado. E o que é mais legal é como que eu fui recepcionado lá, porque a cirurgia plástica, os polos mundiais, é o Brasil e os Estados Unidos. Então, a gente, como brasileiro, a gente tem um respeito muito grande pelas nossas técnicas, né? Muito aí, por vários cirurgiões maravilhosos que a gente teve aqui, como o maior exponente foi o Dr. Ivo Pitangui, do Rio de Janeiro, que é Exatamente. conhecido no mundo inteiro, que criou técnicas que mudaram a cirurgia plástica, né? Tanto a cirurgia plástica estética quanto a reconstrutiva. Então, lá em Harvard, quando eu dizia que era brasileiro, eles falavam: Mas então, como é que vocês fazem isso? Os professores perguntando isso para mim. E eu achava aquilo um máximo, né? E orgulhoso, né, de ser brasileiro, de estar sendo reconhecido lá, de eles estarem perguntando para mim, né? E de estar levando isso daí, aprendendo mais e trocando experiências com eles. Que linda história, Para você ver, viu, Flávio! pessoal? Um direct no Instagram pode fazer bastante coisa, viu? Um direct bem escrito
Porque, assim, acho que é muito de você Sim. tentar as oportunidades, né? Flávio, e hoje, assim, além Sim, de cirurgião plástico, você é sim, empresário isso. também, né? Como foi que começou, então, depois de formada, a sua carreira como cirurgião plástico? Então, depois que de cirurgião plástico, eu sou cirurgião plástico aí da época da pandemia, né? Eu me formei em cirurgia plástica, eu, eu tinha alugado uma sala num consultório, eu fui para o consultório um dia e começou o lockdown, né? Meu Então, todos os Deus! consultórios fecharam, né? Porque Que era você se formou em 2012, mas tem o tempo da isso, são 5 anos residência. de residência, né? 2 anos de cirurgia geral e mais Ah, 3 anos de cirurgia plástica. Então, assim, eu realmente me formei na véspera do lockdown, né? Eu tinha feito a prova de especialista, passei para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E quando eu comecei no consultório, foi um dia e começou o lockdown, né? meu É, Deus! E eu só pensava o seguinte, claro que tipo assim, a minha expectativa era de começar a ser cirurgião plástico e trabalhar apenas com isso, mas eu falei, a pandemia foi tão assustadora pra gente, né, que eu pensei, se eu tiver saúde, se eu tiver minha família, depois quando a pandemia Eu acabar, eu vou resolvo. conseguir correr atrás, né? E assim foi, né? A pandemia, durante o período da pandemia, eu trabalhei como cirurgião geral nos hospitais da pandemia, né? Nos centros de Ah, Covid. E assim que a pandemia começou a diminuir, eu comecei a realmente voltar para o consultório. E tive um contato com um professor, que foi meu professor da residência, que era um cirurgião plástico já estabelecido em Fortaleza, que é o Thiago Alcântara, né, que hoje em dia é meu sócio, me convidou para bacana, trabalhar com ele. E a gente tem ideias muito parecidas. Ele também é formado no UFC, tá, em medicina. bacana. E a gente tem uma clínica, nós somos empresários, temos uma clínica de estética, né? Como chama? Inclusive chama-se Clay, né? Clay quer dizer argila em inglês. Que a nossa ideia é que a gente possa ajudar as pessoas e que elas possam, a gente possa usar o nosso artesanato, né? A gente possa estruturar, causar transformação e também entendendo que as pessoas são como argila, cada peça é uma diferente da outra, né? E que ela pode ser modificada. E a gente tem uma gratidão muito grande pela universidade, né? E a gente tem um compromisso, inclusive, que a gente vai fazer esse ano, que a gente está envolvido em ações sociais, a gente está já em parceria com um projeto social, que a gente tem uma clínica de cirurgia plástica e estética, que é uma clínica que atende um mercado de luxo, mas a gente quer trazer pessoas que trabalham em áreas de risco para terem oportunidades de serem treinadas no mercado de luxo, né? Ai, Isso é um gente. compromisso nosso que a gente vai botar em prática. Isso é uma maneira da gente também retornar tudo que a gente obteve, né? A gente obteve da Universidade Federal Pública, as mudanças que a gente teve na nossa vida e que a gente possa retribuir isso para que outras pessoas também tenham uma oportunidade, né? Porque a universidade foi uma coisa que mudou a minha vida, mudou a vida dos meus pais, né? Mudou bastante coisa. E hoje você muda a Hoje em vida dia, das eu posso ter a pessoas oportunidade, a gente vai com certeza fazer isso, e né? você já muda a vida das pessoas que lhe procuram, porque falando de cirurgia plástica, né? Você mexe na autoestima, né, Sim, Flávio? exatamente. Tanto a como é que chama? A construtora, Reconstrutora, como a estética, né? sim, Ninguém procura um cirurgião porque está satisfeito consigo sim, mesmo, né? sim, Às vezes é alguma coisa que desde a infância marcou. Eu acho que o bem que faz para quem procura você, sim. né, é uma corrente do bem, É. né? Eu sou super defensor da cirurgia plástica, eu acho que é uma especialidade maravilhosa, né? A gente consegue realmente transformar a vida das pessoas. A gente sabe que quando a gente se sente bem, a gente consegue se desenvolver melhor no trabalho, nas relações sociais, né? Como é bom você olhar e você estar feliz, mais satisfeito consigo mesmo, né? Longe de procurar perfeição, que a perfeição não existe, Não né? A existe, gente é tem que claro. procurar sempre estar melhor, né? E o fato de a gente conseguir fazer isso com as pessoas, né? Realmente é muito inspirador. A gente recebe elas depois no pós-operatório e elas contam de tudo que elas já viveram, como que elas se sentem agora. Eu sou suspeito porque realmente eu fico bem E emocionado fica mesmo, a gente e é um trabalho percebe. que traz muita satisfação, assim, não tenho palavras assim para poder descrever que tudo começou ali no começo da universidade, né? Achei minha especialidade, não faria nada diferente.
E estamos aqui hoje para poder melhorar cada vez mais. Que coisa linda! Eu sou muito grata à área de cirurgia plástica. Eu tive Sim, muita acne na minha adolescência, né? sim, Mas sim. hoje já tem Roacutan, Tem né? bastante Hoje coisa. já tem esses produtos Tem tratamentos para que cicatrizes. você importa. Naquele tempo não tinha, né? Sim, E aí eu passei por um processo extremamente agressivo, que era abrasão com ponta sim, de diamante. Eu sim, ainda era, nossa. nossa, doutor Sim, Zaqueu, que antigamente vinha de São Paulo operar aqui, sim, mas eu sou tão grata. Aquilo me sim, devolveu a adolescência. Tão engraçado sim. isso, né? Exatamente, principalmente quando a gente tem algum problema desse que já vem da infância, adolescência, né? Dois casos muito importantes, né? Por exemplo, a gente opera bastante orelha proeminente, chamando de orelha de abano, né? Diabano. As crianças, meninas cortam o cabelo, né? Mesmo assim elas Aham. sofrem, né? Menino, a gente sabe que as crianças é na inocência mesmo, né? Apelidos, mexe com a orelha dele, Tudo. tudo, e aquilo realmente abala as crianças, né? É, E a gente vê como que esse tipo de cirurgia modifica, né? modifica. Como que a pessoa se sente e também diversas moças, É, principalmente que a gente tem um problema chamado gigantomastia, quando a mama se desenvolve demais, enorme. né? Dores nas costas, dificuldade de encontrar roupas, dificuldade de fazer exercícios, dores nos ombros, marcas de sutiã. Opa, essas pessoas elas sofrem demais, sabe? Com esses problemas. E a cirurgia consegue devolver mais qualidade de vida, Qualidade de vida. possibilidades de como a pessoa se sente bem, até no seu íntimo, no seu despertar, na sexualidade, na intimidade, de como que a pessoa se sente faz muita diferença. Então a gente fica muito feliz É, de poder ajudar nesses casos. é. Agora, eu vejo que você trabalha muito as redes sociais. Se a Sim, gente pensar alguns anos atrás, os médicos, de maneira geral, não tinham esse contato com o público, com o seu sim, potencial cliente. E as redes sociais transformaram isso, né? sim. Como foi essa sua aproximação do Instagram e da conversa via rede social? Engraçado, eu comecei a estudar isso, né? Na pandemia eu não podia trabalhar, então eu comecei a estudar bastante coisa, inclusive sobre mídias sociais. E você deve lembrar, né? Antes, quando a gente ia se consultar com o médico, por exemplo, a gente ia num dermatologista, num gastroenterologista, aí você pegava aquele catálogozinho Do plano de do plano de saúde? saúde, né? E aí você olhava o nome, olhava o cara perto da sua casa, e aí você ia, né? Ver o que, que ia acontecer. E às vezes você se identificava com a pessoa, e às vezes você não se identificava, né? É, E você se identificar com um profissional, isso faz parte do tratamento, até para você aderir e fazer o que precisa ser feito. é, E uma das coisas da rede social, né? Quase todos os meus pacientes que vão me conhecer no consultório pela primeira vez, eles já me viram nas redes sociais. Eles já sabem o que eu faço, já sabem onde é que eu vou, o que eu treino, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Então, aquelas pessoas que vão encontrar comigo, elas já se identificaram comigo, elas já sabem como eu sou. Você que está assistindo faz parte disso, fazer Instagram dá trabalho, mas vale a pena porque a gente leva informação de qualidade para as pessoas. E o quanto a cirurgia plástica é importante, sendo o sonho de muita gente. Meu muito obrigado para você. E aí o relacionamento já é bem diferente daquele relacionamento que a gente tinha antes, que eu lembro diversas vezes que você chegava, você não sabia como que era o médico, como que ele falava, e às vezes não era tão legal assim, né? E agora com a rede social, a pessoa já vai meio que lhe conhecendo, se ela vai, ela já tá pré-gostando aí de você, é né? Então verdade. o papo já flui, assim, é uma outra energia. E os comentários dos outros, né? Que Sim, esse boca a boca é a propaganda mais genuína que existe, né? Doutor exatamente. Flávio é maravilhoso, eu adorei ser atendida por ele. Então, esse tipo de comunicação, ela humaniza, né, as Sim, os relações. depoimentos são extremamente importantes. Eu vejo a importância do marketing muito grande para o trabalho, porque para todos os trabalhos, por exemplo, tive uma carreira longa, né? Tipo, eu saí da universidade vai fazer 12 anos. A gente se esforça bastante, estuda, e eu quero oferecer um bom trabalho para os meus pacientes, né? E a maneira com que eles têm de me conhecer, das pessoas saberem que eu posso fazer um bom trabalho, é através do marketing, através da divulgação, das redes sociais. Então, assim, é através desse primeiro contato que as pessoas veem. Claro que tem um boca a boca, mas, tipo assim, é todo um conjunto
para que as pessoas possam me conhecer e eu possa dizer para elas tudo o que eu posso fazer por elas, né? E a gente consegue, inclusive, falando que a cirurgia plástica é muito respeitada, né? Um fato interessante que também eu não sei como, isso é um pouco das redes sociais que eu não sei exatamente como isso vai acontecendo, né? A gente fez um levantamento do ano passado, cerca de 33% dos meus pacientes não moram em Fortaleza e não moram no Brasil, É né? mesmo? Muita gente de fora, a cirurgia plástica brasileira, ela é muito respeitada, então os pacientes, eles entram em contato pelo Instagram, né? Eles mandam mensagem, além de ter feito medicina aqui no UFC, eu também fui aluno da Casa de Cultura Francesa, né? Então eu Que aprendi francês lindo. aqui na universidade também, então eu tenho Ajuda a muitos comunicação ajuda a com eles comunicação, hoje. né? Hoje em dia eu atendo os pacientes em português, em inglês, em francês e em espanhol, né? E essas pessoas elas vêm para Fortaleza fazer cirurgia comigo, fazer cirurgia com o Dr. Thiago, meu sócio, e elas vêm, ficam super satisfeitas, a gente cuida delas e depois elas voltam para a cidade delas e elas propagam isso pra gente, ó. Tenho diversos pacientes da Itália, da Suíça, dos Estados Unidos, de muitos cantos. Que E eu lindo. fico muito feliz de a gente estar podendo chegar tão longe e com certeza uma boa contribuição disso é pelas redes sociais. Flávio, agora falando em rede social e falando em cirurgia plástica, né? A gente sabe também que houve aí a criação de um modelo ideal Sim, de corpo, como você sim, falou, né? Não existe perfeição, mas parece que as pessoas andaram procurando perfeição. E plástica também não é uma coisa simples, que você sim, sai ali, tudo bem, hoje todo mundo bota um botox, uma coisa, mas, por exemplo, a minha experiência, né? sim, Por conta das acnes que eu tive, eu sim, adquiri uma flacidez muito grande e tive que passar por uma cirurgia mais recente, sim, com a doutora Dias, para retirar o excesso de tanto sofrimento da sim, adolescência. Não é fácil. sim, com Não é certeza. fácil. Aham. Você tem que passar por uma anestesia, você tem Sim, que fazer exames pré-operatórios, você tem que ter confirmação do cardiologista. E o que a gente percebe é que parece que as pessoas estão banalizando a cirurgia plástica como se fosse ali no supermercado. é. Como é que você lida com essa cultura que começou a se formar a partir das redes sociais? Então, a cirurgia plástica, ela é uma cirurgia, né? Ela, como toda cirurgia, ela tem os seus riscos. É um procedimento muito sério. Então, muito do comprometimento do paciente de ele entender o que é o procedimento, né? Eu já falo isso nas redes sociais, por exemplo, a cirurgia plástica, ela não é você comprar uma verdura, você não compra uma cirurgia, tá? O paciente, ele tem que ter uma indicação e ele tem que se preparar para aquele momento, tá? Por exemplo, hoje em dia, todos os meus pacientes treinam, todos os meus pacientes fazem uma dieta anti-inflamatória para poder se operar, tá? Isso reduz complicação, isso melhora resultados. Então, assim, o paciente não chega, vou comprar uma cirurgia e vou fazer no dia seguinte. Ele vai ver se tem indicação, isso é uma responsabilidade minha, né? Isso é ética, e ele tem que fazer a parte dele, que fazendo a parte dele, a gente consegue mudar aí a vida de muita gente, até com os hábitos, né? E depois de começar a mudar de vida, de melhorar os hábitos, eles viram o quanto aquilo fazia bom, fazia bem, aquilo que melhorou o sono, melhorou o intestino, melhorou a disposição para poder trabalhar, melhorou a disposição para suas atividades. E hoje em dia eles encontraram ali como um momento, um ponto-chave, de fazer essa mudança de vida e ter agora muito mais qualidade, serem muito mais saudáveis. Então, assim, Muda a pele, muda a inclusive, pele, para muda receber a tudo. cirurgia, Eu vejo né? os pacientes chegando assim e eu falo, a sua pele está diferente. Ela falou, doutor, você notou minha pele está diferente? Eu falei, está diferente demais. Quando a pessoa está desinflamada, quando a pessoa está se alimentando mais saudável, você consegue ver isso no rosto da pessoa, tá? Isso se Incrível. reflete, isso é base, né? Então, quando o paciente faz a parte dele, ele entra aí numa corresponsabilidade do procedimento, com o qual é assim que a gente consegue ter sucesso e bons resultados. É. E essa meninada tem que entender que não é qualquer pessoa de 25 anos de idade que faz uma plástica, né? É, tem que ter indicação e tem que estar
saudável, né? E tem que precisar daquele procedimento, Tem né? que precisar, tem que ter idade para isso, porque às vezes lá na frente você vai precisar, Sim. já gastou seus créditos, né? A cirurgia é uma coisa muito séria, assim. A gente sempre tenta, né, fazer um procedimento único para que obtenha sucesso, né? E cada cirurgia envolve lá os seus riscos, né? Que são calculados e são minimizados com todo cuidado, mas a pessoa tem que ter indicação e tratar a cirurgia como uma coisa séria, né? Que merece a seriedade, né? O que é que tem hoje de novidade que você faz na sua clínica Sim. antes de cirurgia? Quer dizer, tem tanta coisa, tem botox, tem ácido hialurônico, o que é? Então, né, a gente tem uma gama de procedimentos muito grande, está falando aqui de cirurgia, né, mas a gente sabe que nem todo paciente está disposto a fazer uma cirurgia, e a gente está vendo um avanço muito grande dos procedimentos não cirúrgicos, né. Uhum. Por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer um lifting não cirúrgico, melhorar a flacidez de pele, você consegue tratar a flacidez de pele, tratar a qualidade, deixar a pele hidratada, tem como melhorar abdômen, glúteo, coxas, tudo isso com procedimentos não cirúrgicos, né? No No consultório. consultório, que a pessoa vai lá, diversas tecnologias de ponta, assim, o Brasil a gente sempre tenta trazer, assim, o que tem de mais novidade, que já está comprovado, é um mercado que tem muito estudo, né? É um mercado que é muito sério e tem muita coisa boa que pode ser feita antes de fazer a cirurgia, porque inclusive tem gente que, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, você precisa parar um tempo de trabalhar, você precisa se ausentar das atividades por algum período, né? E tem gente que não tem essa disponibilidade, né? A nossa vida hoje em dia é tão corrida e você pode sim melhorar, né? Melhorar tanto a parte facial quanto corporal através de procedimentos e tecnologias que podem ser entregues no consultório. Onde é que funciona a sua clínica? Você Ah, disse que estava mudando de endereço. Como é essa exatamente, mudança ó. aí? A gente já vai se mudar, já vou falar endereço novo, né? Que a gente vai É, se mudar claro. agora no sábado, tá? A gente vai ficar na Avenida Santos Dumont, na Avenida Santos Dumont com Gonçalves Leme. O nome da minha clínica chama-se Casa Clay. É uma casa linda, uma casa histórica como essa aqui da reitoria, que a gente revitalizou, que a gente quer isso, a gente quer valorizar o clássico, a gente quer trazer também um novo, as inovações, né? E a gente tem esse nosso compromisso também de ser mais reutilizável, de usar energia solar e de estar trazendo um pouco de projetos sociais para a gente possa devolver tudo que a gente teve da sociedade. Que lindo. Empreendedorismo social, sustentabilidade. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro e a gente já aproveitou esse momento da mudança para poder se encaixar nisso e a gente quer cada vez mais fazer essa diferença, né? Ter uma beleza limpa. Beleza limpa. Beleza limpa, né? Preferência por produtos naturais, né? Que não tenham testes em animais e que estejam valorizando aí o que a gente tem de mais belo, porque a gente vê que nas pesquisas o cuidado das pessoas está cada vez maior com a sua saúde e a biotecnologia, a gente pegar aquilo que é natural, aquilo que vem das plantas, aquilo que veio da terra e trabalhar aquilo a nosso favor, a gente vê que desde os indígenas, quanta sabedoria que eles têm e que a gente pode estar aplicando isso na nossa vida hoje em dia também. Flávio, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Sim. Como é a teoria na prática? Na medicina, né, a gente tem muitas aulas práticas, né, no qual a gente é supervisionado. Isso é extremamente importante. A gente tem 2 anos, os últimos são 6 anos de medicina, né? Os últimos 2 anos são internato, no qual você é, digamos ali, um médico supervisionado. Isso faz muita diferença. Mas eu vou te contar que depois que a gente recebe o diploma, que a gente vai dar o primeiro plantão, que a gente vai atender os primeiros pacientes, ainda tem aquele friozinho na barriga, né? E aí você vai. Eu acho que é muito importante, a gente se cobra muito, né? Eu acho que em qualquer especialidade, que a gente vai fazer a universidade e a universidade vai preparar a gente e a gente acabou ali, a gente sabe de tudo, tá? Só quando a gente faz a universidade que a gente vê que a gente se preparou, né? Mas que a gente não está pronto. A gente aprende ainda muito depois da universidade. Eu aprendo muito com meus pacientes, aprendo inclusive hoje em dia. Vai aparecer muita coisa nova, né? E a gente vai procurando sempre melhorar. Acho que o compromisso de tentar melhorar é muito importante. E assim, vai ter friozinho na barriga sempre. Quando você se formar, pegar o diploma, você vai ficar preocupado. E agora, o que eu vou fazer? Eu digo assim, se prepare o máximo que você conseguir, tenha coragem, né? E assim, eu acredito que Deus sempre ajuda a gente nos momentos que a gente precisa, né? E você tendo coragem, você vai enfrentar e vai aparecer coisas novas e você vai desenrolar e vai dar o seu melhor.
e você vai receber muita coisa boa em troca. Mas assim, Amém. não tenha medo, vai ter frio na barriga e você vai aprender muito depois da universidade. É isso aí. Como é aquele momento em que é você dominando a sala de cirurgia e você que tem que pegar o bisturi, você que tem que fazer. Como é esse primeiro momento de um médico? Eu sempre perguntei isso, porque Sim, a minha área é administração. Na sim, hora que você está tomando uma decisão, você troca ideias, você conversa. É diferente você estar ali com o bisturi na mão. sim. Como é esse momento? Olha, tem muitas, você vê várias vezes, né? Na hora que você vai cortar pela primeira vez também é emocionante. E aí, na verdade, você tem que ter um preparo emocional muito grande e fazer o que precisa ser feito. Flávio, e olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está hoje na universidade? Então, gente, a universidade ela é um momento de muita mudança, né? De você conseguir aprender, de você se encontrar. Se você ainda não se encontrou, tenha calma, né? Os cursos são longos. Veja aquilo que você gosta de coração de fazer. Aquilo que você gosta de coração, você vai fazer bem feito, né? Se aproxime dos professores que você admira, aquelas pessoas que estão ali te ensinando, que você, nossa, aquela pessoa legal, aquela pessoa domina aquilo. Se aproxima de pessoas mais experientes de vocês, que vocês vão conseguir encontrar o seu caminho, tá? Aproveitem a universidade, desde as aulas, as caloradas, aos projetos de extensão, né? É muita coisa. A universidade é a sua vida nesse momento. E assim, né? Tenha paciência, observe quem você admira, segue o seu caminho e depois no mercado de trabalho vai ter frio na barriga, mas se você quer dar o seu melhor, se você quer melhorar, você vai conseguir ser reconhecido independente da profissão que você escolheu. Flávio, muito obrigada por ter aberto sua agenda para estar com a gente, para Sim. compartilhar tanta beleza, não só de conhecimento, mas de humanidade, de forma de ser. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, se eu puder inspirar alguém, né? A universidade mudou a minha vida, ela muda a vida de muita gente e ela é um campo de oportunidades, né? E que oferece muita coisa e basta você saber aproveitar que você vai conseguir encontrar o seu caminho e seja sempre defensor da UFC. Eu sou muito orgulhoso quando perguntam onde eu sou formado, tá? E fico muito feliz de estar aqui com você, viu? Amém, muito obrigada. Eu também estou muito feliz de estar Sim, aqui com você. E eu quero agradecer ao Norton Falcão, sim. coordenador adjunto de comunicação, que foi quem viu você no Instagram Sim, obrigado, e Norton. me sugeriu, vai entrevistar o Flávio, que ele é maravilhoso. E realmente eu entrei em contato com o Flávio via rede social e aí tive essa receptividade maravilhosa. Ah, que coisa boa. Obrigada, tá? Obrigado, obrigado, Norton, pela oportunidade também. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, me emocionei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.